Você se julga uma pessoa generosa? Paciência é generosidade, atenção é generosidade, quem você para ouvir é generosidade. Uma oração é generosidade. Paciência por quem não cresceu como eu cresci é generosidade. Dividir, ajudar é generosidade. Deixa eu só ler eu quero falar um pouco sobre ontem, mas antes eu vou ler aqui com vocês nosso tema de hoje. Diga assim comigo: primeiro frutificamos, depois expandimos. Então, primeiro nós frutificamos, depois nós expandimos. Sabe qual deve ser o teu grande desejo? É entender cada vez mais de forma revelada a palavra que o Senhor libera do altar. Romanos 10:17 diz assim: a fé vem do ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante, diga comigo, a palavra de Cristo. Vamos lá, com fé, vai. A fé vem por ouvir a mensagem. Então a fé vem por onde? Por quê? Por onde? Por ouvir. E a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, como é que eu cresço na fé? Como é que eu cresço? Como é que eu amplio a minha fé? Ouvindo. Quanto mais eu ouço a palavra, e ouço com entendimento, não como vim participar de um culto. Eu vim participar de um culto hoje. Como sempre digo, se você sair daqui sem nenhuma decisão tomada, você veio só participar de um culto, nada mais do que isso. Não cresceu, não acrescentou, não edificou e não se transforma em poder na sua vida. E o problema está onde? Na terra, porque a semente está sendo semeada. Então, esse é o nosso grande desafio. Esse é o nosso ponto, é a nossa responsabilidade. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão. Diga comigo: e herdeiros segundo a promessa. Não foi mediante a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça, diga comigo, mediante a justiça que vem sabe o que significa isso? Mediante a justiça que vem da fé, significa simples e objetivo assim: você crê, é justo que você viva. No que você crê, é justo que você desfrute. Simples assim. A justiça da fé, fala comigo essa palavra, a justiça da fé, porque a fé é justa. Se você acredita, não tem jeito de você não viver aquilo que você acredita. A justiça da fé. Então, Abraão recebeu a promessa que seria o herdeiro do mundo, e nós aprendemos que em Cristo nós reinamos em vida, correto? Sim ou não? Reinamos em? Então, reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Nós reinamos, Paulo disse isso. Então, ninguém vai herdar o mundo, nós precisamos aprender a lutar pelos nossos direitos, porque nós temos uma promessa de uma vida abençoada em todas as áreas, de todas as formas, né? Ser curados, não viver uma vida miserável, uma vida bagunçada, aquém da margem da abundância. Deus ama o pobre, mas a Bíblia diz que não ama a pobreza, correto? Ama o pobre, mas não ama é diferente.
Ele ama o pobre, mas não ama a pobreza. Então, a Bíblia diz que o Senhor se fez maldito para que nós nos tornássemos benditos. Então vamos lá, deixa eu falar um pouco sobre a fé. Vem do ouvir e do ouvir a palavra, a gente ouve e a gente reproduz. Diga comigo, nós ouvimos e nós reproduzimos. Eu sempre falo, nos últimos dias, eu falei que quando Deus repete uma palavra é porque Ele tem urgência. Deus tem urgência. Eu estou alguns dias no meu espírito, eu estou alguns dias repetindo sem cessar sobre a palavra de Elias com a viúva. Sexta-feira eu ainda falei novamente sobre isso, sobre a viúva que Deus ordenou que sustentasse Elias. Tiago 5 diz assim: Elias era humano como nós. Diga comigo, Elias era humano como nós. Ponto. Não tem nada assim, Elias era humano como nós. Já começa assim para conversar, para a gente já não ter aquela coisa, Elias tinha algo incrível. Não, era humano como nós. Mas qual foi o diferencial? Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Certo? Uma oração fez com que cessa, o céu fecha, não chove durante 3 anos e meio. Diga comigo, orou outra vez e os céus enviaram chuva. Diga comigo, e a terra produziu seus frutos. Olha que coisa incrível. Ontem, no encerramento, a bispa disse uma coisa, entregando essa mensagem, não é essa a sequência que eu vou ler, que a economia não dependeu do governo do rei, a economia dependeu da oração de um homem de Deus. Traz para a vida. A economia da nação não dependia do rei. A economia da nação dependeu da oração de um homem de Deus. E aí, eu disse uma coisa. Tem alguém que estava comigo aqui sexta-feira à noite? Estava, sim ou não? Tem alguém que viu o vídeo que eu compartilhei, na verdade eu mostrei ele primeiro aqui, sexta-feira, e depois eu comentei sobre ele ontem, e depois que eu comentei ontem, alguém me mandou ele atualizado, e eu fiquei assim muito edificado. Então, sexta-feira, eu compartilhei aqui um vídeo que eu vi, e aquilo mexeu muito comigo, né? Porque a Bíblia nos ensina sobre isso. Então, aquele vídeo daquele rapaz que estava no semáforo, vendendo, esqueci o nome do negócio lá, tipo vamos lá, torrone, vendendo torrone, segurando o filho de alguns meses nos braços, e ele estava com a cestinha. Aí alguém chega e faz um teste com ele e diz a ele, num carro, abre o vidro do carro e diz: querido, tudo bem, tal, estou vendo que você está vendendo aí, hoje eu tive um dia bastante difícil, e eu não comi nada hoje, eu estou com fome, você não me vende um dos teus produtos aí para eu pagar quando eu passar aqui em outra ocasião? Ele falou assim, não, claro. Tirou, pegou e foi entregar para o cara no carro. Aí o cara forçou um pouco mais, virou para ele e disse, como eu estou com muita fome, você pode me vender 2? Ele falou, sem problema.
Pegou e deu os 2. Aquilo era de cortar o coração. Por quê? Porque ele estava no semáforo, segurando o seu bebê no colo, vendendo aquele produto certamente para comprar pão e leite, para comprar leite e fralda para o bebê. Correto? Aí, o cara saiu e foi na farmácia, comprou fralda, comprou leite, deu a volta, retornou e veio e fez o quê? Ó, estou passando aqui de volta, quero te devolver o teu produto, quero te dar esse dinheiro e quero entregar a você esse leite, essa fralda que é para o teu guri. E ele começou a chorar. O cara publicou esse vídeo, correto? Por que o senhor está falando sobre isso? Porque sexta-feira eu preguei e mostrei isso, que provação não é única e exclusivamente aquilo que você acha que você está sendo tentado, um problema grave que você sofre, um problema financeiro, um problema de saúde, um problema. Provação é muito além disso. Eu acredito que aquele cara foi provado. Ele foi provado. O caráter dele foi provado, a generosidade dele foi provada. E aí, o cara compartilhou esse vídeo. Deu milhares de visualizações. Quando Deus, se todos foram tocados como eu fui tocado, porque eu vendo aquilo e vendo aquela generosidade, eu tive vontade de chorar. Eu falei, poxa, esse tipo de ser humano é o que faz o mundo valer a pena. Que sensibilidade, meu Deus. Ele compartilhou, ele estava com o filho dele ali. Só concluir aqui, eu já te falo. Aí quando foi ontem, me mandaram o vídeo atualizado. E aí o que aconteceu? Os próprios internautas que começaram a assistir, se mobilizaram e falaram para o cara assim, o cara que estava fazendo o vídeo e o experimento social. Ele falou, vamos fazer uma vaquinha virtual e vamos abençoar a vida dele. Em 24 horas, arrecadou-se mais de 56 mil reais. Em 24 horas. Aí o cara voltou lá, novamente, falou, oi, lembra de mim? Ele falou assim, entra aqui no carro, eu tenho uma coisa para você. E falou, nós fizemos o vídeo e as pessoas ficaram muito sensibilizadas, e eu estou aqui para mostrar a você que as pessoas todas quiseram abençoar a sua vida, e está aqui esse valor de mais de 56 mil reais que é seu. Quanto que ele deu? Quanto custa um torrone na rua? Quanto custa uma cocada? Sei lá, quando muito, R$2. Não é verdade? Uma cocadinha? Uma paçoquinha? R$2? Quanto que ele ofertou para aquele cara? Quanto que ele recebeu de volta? Deixa eu dizer uma coisa a você. Que teste, hein? Que teste. Porque é o que gritou dentro de mim. Aquele cara, a hora que eu estava assistindo o vídeo, o que ele poderia ter olhado? Como todo mundo, como um amargurado, como um rancoroso, como uma pessoa, e dita assim, pô, cara, você está de carro, você está aí, sei lá, você está numa condição muito melhor do que a minha, e você está pedindo para mim, eu estou aqui trabalhando com o meu bebê, para comprar leite e fralda para minha criança. Ele não falou. Ele foi generoso. E aí, leia isso aqui comigo. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Opa, mas peraí, não fica ele preso na caridade não. Mas e o pobre que Deus quer abençoar? E o pobre que Deus quer prosperar?
Porque tem o inverso também. Porque a gente olha, nós estamos numa situação para abençoar, opa, maravilhoso, vamos abençoar. O generoso prospera. Mas e quando Deus quer transformar a vida de um pobre? Ele também será provado. Ele também será testado. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Diga comigo, segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra. Segundo a minha palavra. Diga, segundo a minha palavra. Veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, e esconde junto à torrente de Querite, frente ao Jordão. Beberás da torrente. Diga comigo, beberás da torrente. Como nós ouvimos ontem, a terra não tinha água, mas Elias tinha um riacho. Que coisa incrível, né? Não tinha na nação, não tinha água, mas Elias tinha um riacho à sua disposição. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustente. E aí, foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Diga comigo, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Quer dizer, ele colocou em prática, ele acreditou, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, a fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pão pela manhã e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Pão e carne, olha que coisa forte, né? Como ouvimos, diga comigo, carboidrato e proteína, na medida, dieta top, e o riacho, e ali ele ficou. Enquanto a maior parte das pessoas tinha em escassez, Deus usou Elias para cumprir com o propósito dele. O tempo que ele ficou ali, ele foi sustentado. Ele tinha água, traz para você. Traz para você. Quem que é o corvo? Não sei. Quem que é o corvo que Deus quer usar? Não sei. Ele usa. Ele usa. Olha o exemplo que eu acabei de dar para você. Mas vamos lá. Como disse no início, a economia não dependia do rei, dos economistas, dos especialistas, mas do profeta. Presta atenção em mim. Medita agora não. Você só vai perder a atenção. Quando Elias falou com a natureza, ela obedeceu. Tinha um propósito naquilo. Aí, quando secou, chegou o momento de mudar a situação, o riacho secou. Quando o riacho secou, o Senhor falou a Elias assim: vai a Sarepta, que eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Quando ele chega lá, o que acontece? Ele encontra a viúva procurando gravetos para fazer o fogo, para usar o pouquinho de farinha e o pouquinho de azeite que ela tinha, para fazer um bolo, comer e morrer. Mas aí é que está. Eu fiz a pergunta, né? Quem dá ao pobre é o Senhor empresta. Não é verdade? Quem dá ao pobre, o Senhor empresta. Mas e quem? O pobre que Deus quer transformar a vida. Porque está cheio de pobre que na Bíblia que foi transformado. Lembra do versículo de Crônicas que Davi diz que Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa? Quando fala grande e forte, está falando rico. Qualquer pessoa. Ele está falando dele, porque Deus fez na vida dele.
Deus transformou a vida dele. O segredo está onde? Algum tempo depois o riacho secou, por falta de chuva. Então a palavra do Senhor vem a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Você sabe qual era o elemento mais escasso e mais valioso que tinha lá? Sabe? Água. Não tinha. Não chovia. Aí ele pediu água. Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Olha como estava a situação. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça como eu disse. Mas faça primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois, faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o seu Deus: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite da botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Então, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite da botija não se cessou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Então vem cá, vamos lá. Quem dá ao pobre, o Senhor empresta. E o pobre, que Deus quer transformar a vida dele. Porque ele não levou cesta básica para ela. Ele não levou ajuda social para ela. Ele levou a oportunidade de ser como esse rapaz. Às vezes a gente olha e fala assim: é fácil, mas esse rapaz foi uma viúva. O pouquinho que ele tinha ali, ele compartilhou com alguém. E o que trouxe de resultado sobre a vida dele? Tem alguém que tem uma calculadora aí? Faz a conta para mim. Uma pessoa que recebeu mais de 56 mil reais, se ele doou, se foi R$2, ele doou 4, que foi dois torrones, R$4, R$4, ele recebeu 50, quantas mil vezes foi? Quantas mil vezes ele recebeu? E isso é o começo, porque eu te afirmo, escuta o que eu vou te falar, eu te afirmo que a vida daquele rapaz mudou a partir de agora. Eu te afirmo que foi o começo, escute o que eu estou te dizendo, foi o começo na vida dele. Generosidade. Nós nunca sabemos, por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar quando nós passamos por diversas provações. Mas provação é só luta? Ou são os nossos testes? A fé dessa mulher não foi provada? Essa mulher que só tinha para um dia, foi nesse dia que a vida dela mudou para sempre. Ela só tinha para um dia, certo? Sim ou não? Naquele dia a vida dela mudou.
o que ela tinha para um dia, quando ela plantou, quando ela semeou, quando ela agiu a fé, transforma. Não, eu estou tirando da Bíblia, por favor, porque incrédulo, toda vez que você fala, a primeira coisa que passa na cabeça dele, ele fala: ah, mas isso foi na Bíblia, isso foi há muito tempo atrás. Não, tem gente vivendo hoje, tem gente colocando em prática hoje. Quando eu vi o primeiro vídeo, eu cheguei, eu viajei na sexta-feira, eu cheguei à tarde. Quando eu cheguei na igreja à tarde, eu fui comer antes do culto à noite. Então a pastora Selma entra na minha sala e diz: bispo, o senhor está sabendo, conversaram com o senhor, contaram o que aconteceu comigo em São Paulo? Eu falei: não me contaram. O que aconteceu? Ela falou: eu fui para São Paulo, e eu fui de ônibus e cheguei lá, eu tinha que tomar um metrô, tinha que tomar ônibus, porque eu tinha que ir para Guarulhos, tal. E aí, bispo, eu parei, como eu não sei mais andar lá, eu parei e perguntei para uma senhora. Eu falei: senhora, como é que eu faço para ir para tal lugar, qual ônibus que eu tomo, qual metrô que eu tomo, e etc, etc. É óbvio, o primeiro impacto, a senhora olhou para ela e diz assim: mas de onde você é? Ela falou: sou de São José do Rio Preto. Aí ela falou: ah, eu tenho parente lá na região, tal, e tal, e tal. Ela falou: mas o que você está fazendo aqui sozinha? Né? São Paulo, a pessoa não sabe se está puxando assunto por pretexto, tal. Ela falou: não, é que eu tenho um compromisso aqui, eu vim hoje. E aí a senhora falou assim: não, vem cá, deixa eu te mostrar como é que você faz. Senhorinha manquinha foi mostrar a Selma como é que faz, aonde ela entrar, qual o portão que ela entrar. Quando chegou lá no portão, ela falou assim, passou o cartãozinho dela, falou assim: estou pagando a passagem dela, tá? A Selma falou: não, por favor, eu tenho dinheiro. Ela falou assim: não, já está pago, que Deus abençoe a senhora. Deixa eu falar uma coisa para você, ela nunca viu a Selma, talvez ela não volte a ver a Selma, e ela não sabe que a pastora Selma é uma pastora, que voltou abençoando ela o caminho todo, que voltou liberando palavras para a vida dela, e ela não sabe, talvez, ou saiba, por isso fez, mas sem saber que era uma pastora, que ela abençoou um anjo, porque o pastor é anjo da igreja, sabia disso ou não? O pastor é chamado de o anjo da igreja, e ela abençoou o anjo da igreja. Você já parou para pensar o que aconteceu no mundo espiritual para a vida dessa mulher? Talvez ela não tenha noção de tantas coisas que vão ser desbloqueadas, destravadas no mundo espiritual na vida dela, pela atitude que ela tem, porque ela não sabe quem ela é. A gente está acostumado com as pessoas seguindo: não tem tempo, oh, não, nem para dar uma informação a gente tem tempo, não é verdade? Quanto mais você parar, desviar o teu caminho, encaminhar a pessoa, ir lá e pagar aquela passagem, ato de generosidade. Está entendendo o que é ser uma pessoa generosa? Eu disse, sexta-feira, quando eu falava sobre isso, eu disse: essas pessoas é que fazem a diferença no mundo. São pessoas que, com pouco que elas têm, com certeza, eu fico pensando, esse rapaz ele não poderia estar amargo, azedo, revoltado com a vida, porque, poxa, eu estou aqui no semáforo vendendo doce para comprar o leite do meu filho. Ele não podia estar azedo?
Aí vem um cara num carro legal e pede a ele que dê a ele o que ele está vendendo. Ele não podia ter feito assim: vai a merda, folgado. Não podia? Sim ou não? Ele não azedou, ele não amargou. As lutas dele não azedou ele. Não tornou uma pessoa insensível. Sabe aquela coisa que muitas vezes a gente fala assim: eu estou cansado de fazer o bem para os outros. Estou cansado de só ajudar os outros. Cansa não. Não se cansa não. Viu? Não se cansa não. O homem de Deus, muitas vezes, o Senhor permite que algo acabe na sua vida para você lembrar que a saída está nele. Aconteceu com Elias, aconteceu com ela, com a viúva. Acabou. Quando o rio secou, Deus estava sustentando ele com os corvos, trazia, bebia da água, secou. Então ele foi, olha a palavra que o Senhor diz: já ordenei uma viúva que te sustente. Quando chega lá, também tinha acabado a viúva, tinha só um pouquinho. Só tinha um pouquinho. Só tinha para um dia. Mas aquele de um dia, aquele pouquinho daquele dia se transformou numa abundância, em algo gigantesco. Você é generoso? Você é generoso? Responda para você, não precisa responder para mim não. Você se julga uma pessoa generosa? Por que Deus deveria derramar mais sobre a sua vida? Segunda-feira passada, paciência é generosidade, atenção é generosidade, quem você para ouvir é generosidade, uma oração é generosidade, paciência por quem não cresceu como eu cresci é generosidade, quem não entendeu ainda as coisas como eu entendi, eu também um dia tive dificuldade de entender, então eu vou ter paciência com quem ainda, isso também é generosidade. Dividir, ajudar é generosidade. Semear, Senhor, eu tenho um pouco, mas eu vou contribuir para o teu reino. O que ela fez? Ela investiu no ministério de Elias. Ela sustentou o ministério. Sabe quem era Elias? Era o maior representante de Deus naquele momento na terra. O que ela fez? Que mérito. Por que veio abundância sobre a vida dela? Como a bispa disse ontem, que coisa incrível, né? Enquanto a escassez estava lá, todo dia como é que chama lá, onde sai a fumaça? A chaminé dela saía cheiro de pão fresco. Todo dia estava assando pão fresco lá. Todo dia bolo, todo dia pão, o cheiro saindo pela chaminé. Certo povo pensava assim: mas meu Deus, ninguém tem, quase ninguém tem, como é que essa mulher tem, assa todo dia a gente sente cheiro de pão assado, de bolo. Porque o milagre estava ali. Posso voltar para a história do rapaz? Posso? Quem ganhou 56 mil reais esse ano já? Se tiver, pode levantar a mão, esse ano. Mas ele já ganhou. Prestou atenção? E ele já ganhou, livrinho, por causa de um ato de generosidade. Por causa de um ato de generosidade. Hoje, certamente, na conta dele, se tiver conta, vai levar em dinheiro para ele. Mas vai abrir uma conta, com certeza, porque não parou aí. Porque o que ele fez foi algo ousado. R$14.000 vezes. Se foi os R$2, vamos supor que fosse R$2 ou R$1 cada um. 14.000, 21.000 vezes. A colheita, a Bíblia diz que pode ser de 30, 60, 100 e pode ser infinita, explosiva.
Nós aprendemos isso. A generosidade, ela atrai prosperidade. Essa palavra que nós estamos falando, ela garantiu anos de provisão na vida da viúva. Anos de provisão. Ela pode garantir anos de provisão para a sua vida. Anos de provisão para a sua casa, para a sua família. Às vezes, o que para você é pouco, pequeno, para o mundo espiritual, é o suficiente se você usar a sua fé. É para destravar, é para desbloquear. Você vê, Elias chega e diz assim: dá um copo de água para mim. O que é que eu poderia falar? Querido, você sabe como é que está a história de água aqui, né? Porque a água não ligava na torneira, tinha que ir no poço. Escasso, tudo escasso. Ela foi buscar água para ele. Aí ela pede um pedaço de pão. Ele pede um pedaço de pão. Ele fala: a tua serva não tem nada, senão um pouquinho. Então vai lá e faça primeiro para mim. É uma pessoa de fé? Sim ou não? Porque ela falou: vou fazer um pouquinho, nós vamos comer e depois morrer. O que ele disse? Não vai morrer. Por quê? A farinha não vai faltar e o azeite vai se multiplicar. E ela fez. E a multiplicação foi estrondosa. Quem está entendendo? Você nunca vai entender a matemática de Deus. Você precisa viver. Precisa aprender a colocar a palavra em prática. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra. Deus nunca dá tudo de uma vez para nós, sabia disso? Nunca. É sempre por medidas. Deus trabalha conosco por medidas. A terra prometida não foi conquistada de uma vez. Foi por medidas. Tudo o que Deus faz é por medidas, porque Ele nos observa em cada medida. Tudo é gradual, porque nós precisamos ir sendo treinados para suportar o tamanho e o peso da bênção. Fique em pé, por gentileza. Pega o teu propósito, feche seus olhos, por gentileza. O pouquinho de azeite da viúva, o pouquinho de azeite mudou a vida dela, dos filhos. O pouquinho sem Deus não vale nada. Nas mãos de Deus é a mudança da sua vida. Coloque isso dentro de você. Vem cá, olha aqui para mim. Vou fazer uma pergunta para você. Elias, vai para Sarepta, que eu ordenei uma viúva que te sustente. Não tem nenhum texto falando que ele falou com a viúva. Não tem nenhum texto falando que ele falou com a viúva: ó, estou mandando Elias aqui, você vai sustentar ele. Tanto é que não foi falado com ela. Entenda o que eu vou falar. Não foi falado verbalmente com ela, mas Deus trabalhou o espírito dela, o coração dela. Que quando ela chegou e ele pediu, ela falou: tua serva não tem nada. Estou só esperando aqui, estou na reta final, tem para um dia. Já parou para pensar quantas vezes Deus fala ao teu espírito e ao teu coração? Você acha que é só um pensamento, só uma vozinha e é a voz de Deus falando com você? Seja mais generoso, faça mais. Faça mais por pessoas, faça mais pelo reino.
e muitas vezes a gente ignora. Deus nunca vai te pedir algo que Ele não queira ou não tenha a intenção de multiplicar. Nunca. Por que foi pedido a ela? Para multiplicação. Por que foi pedido os 5 pães e 2 peixinhos e alguém teve que dar? Para multiplicação. Quem deu ficou com quantos cestos? Cheios. Dos 5 pães e 2 peixes. Tem alguém que lembra? 12. 12 cestos cheios. Ele nunca pede o que ele não tem intenção de multiplicar. Isso tem que entrar dentro de você. Isso precisa entrar, porque às vezes aquilo que parece que acabou, Deus está dizendo assim, não acabou. Para a mulher já tinha acabado, mas para Deus, Deus estava dizendo, só está começando. É as viradas da vida da gente. É as grandes viradas da vida da gente. O que parecia ser o fim, você vê que ela estava tão sem esperança, que ela diz, nós vamos comer e acabou, não tem mais o que fazer, vamos morrer. Pelo contrário, foi só o começo. Só foi dada a oportunidade de usar a fé. Sabe por que Deus trabalha dessa forma? Eu tenho muitas referências aqui que eu poderia ter lido para você. Muitas. Mas o tempo não permite isso. O que acontece? Quando Deus disse a Abraão, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será, diga comigo, e você será uma bênção. Então, nós estamos sendo bênção aonde, para quem, na vida de quem? Nós precisamos pensar. Não, eu vou te abençoar, você vai ser abençoado, mas o seguinte, você vai ser uma bênção. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E aí, o Senhor mostra que o povo não conquistou a terra por força do braço. O povo conquistou a terra justamente porque Deus deu a vitória. Tem um versículo que diz assim, diz assim, quer ver? Também enviarei vespões diante de ti e lançarei toda a terra fora os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Num só ano não os lançarei fora diante de ti, para que a terra não se torne em deserto, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Repita comigo, pouco a pouco os lançarei diante de ti, até que sejas multiplicado e possuas a terra por herança. Pouco a pouco lançarei diante de ti. E mais, o Senhor está falando assim, vocês não conquistaram pela sua capacidade, não conquistaram pelas suas espadas, vocês não conquistaram pela força do seu braço, mas porque eu dei a vocês. É o que acontece conosco. Sabe onde você está agora com a medida que você está? Você está sendo modelado. Então, eu vou voltar à pergunta. Você se julga uma pessoa generosa? Generosa como pessoa, generosa, uma pessoa não só financeiramente,
paciente, tolerante. Esse é o trabalhar de Deus conosco. Deus não pode prosperar uma pessoa se ela não estiver na posição certa. Deus não pode jorrar sobre a vida de uma pessoa se a pessoa ainda continua com a mesma mentalidade, as mesmas ações, as mesmas reações, as mesmas mesquinharias, as mesmas intolerâncias, a mesma linha de pensar. Deus não pode jorrar. Vai ser sempre assim, ó, sempre no limite. Mas Ele quer jorrar. Ele quer derramar. Preste atenção em duas coisas. Quando Deus mandou Elias fazer, ele fez. Deus disse: agora vai que eu vou cuidar de você. Manda ele para um riacho. Quando não tinha água, ele tinha um riacho para beber. Ele manda corvos levar pão e carne cedo e à tarde. Todo dia ele tinha uma bela refeição de carboidrato e de proteína. E bebia da melhor água. Quando chegou o tempo de seguir, o Senhor diz: já ordenei uma viúva. Agora era para abençoar a vida daquela viúva, para prosperar aquela viúva. Então chega lá e dá oportunidade àquela mulher de agir a fé dela, de um ato de generosidade e se multiplicar. Quando ninguém tinha, aquela mulher tinha fartura. Todos os dias, pãozinho assado, bolinho assado, todos os dias subia pela chaminé dela o cheiro. É o que acontece. Vamos lá. Feliz é aquele que tu escolhes para se aproximar de ti, que vive nos teus pátios. Quantas coisas boas. Diga comigo: quantas coisas boas nos saciarão em tua casa, em teu santo templo. Quantas coisas boas. Coroas o ano com boas colheitas, tuas pegadas deixam um rastro de fartura. Diga comigo: coroas o ano com boas colheitas. Diga assim, ó: Deus vai coroar o meu ano com boas colheitas. Você viu o tamanho da colheita que eu citei aqui? Às vezes você pensa numa colheita tão pequena e ela pode ser multiplicada por milhares. Por milhares. Tuas pegadas deixam um rastro de fartura. Diga comigo a palavra: um rastro de fartura. Os pastos no deserto ficam verdes, as encostas dos montes florescem de alegria, os campos estão cobertos de rebanhos e os vales forrados de cereais. Toda a terra grita e canta de alegria. Coroas o ano com tua bondade, e por onde passas emana fartura. Que coisa incrível. Feche os seus olhos. Deus tem isso para você. A presença do Senhor será pegada de fartura, de paz, de alegria, de bênção, de provisão, de tudo que você precisa. As bênçãos de Deus vai deixar um rastro de fartura sobre a sua vida. Deus vai coroar o seu ano com sua bondade, e todos que creem verão e desfrutarão disso. Veio uma palavra para nós ontem: confie no Eterno de todo o seu coração. Não tente resolver tudo sozinho. Provérbios 3:5. Não tente resolver tudo sozinho. Ouça a voz do Eterno em tudo o que fizer. Onde for, Ele manterá você no melhor caminho. No 7 diz: não pense que você sabe tudo. Não pense que você sabe tudo. Não tente resolver sozinho. Corra para o Eterno. Corra para o Eterno e fuja do mal. Corra para Ele. É nele que está a solução. E só para confirmar a palavra:
Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Meu Deus, vai crescer tão rápido que vai ser difícil colher. Vinho doce gotejará das videiras do alto das colinas de Israel. É verdade, e é verdade, agora não vai demorar muito. É o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. Uma coisa depois da outra. Vocês não vão conseguir acompanhar a rapidez. Tudo vai acontecer de uma vez só. E para qualquer lado que vocês olharem, verão bênçãos vindo, jorrando dos montes e das colinas. Toma posse e diga a Deus: Senhor, eu acredito, eu creio nesse tempo de colheitas em cima de colheitas, de fartura em cima de fartura. A Bíblia diz que com Deus nós realizaremos proezas, grandes feitos, porque Ele pisará os nossos inimigos. Com Deus, nós vamos realizar grandes colheitas, grandes proezas. Profetiza em nome de Jesus. Eu acredito, Senhor, eu acredito nesse tempo que as coisas, Senhor, o trigo, as uvas crescerão tão rápido que eu não vou dar conta de colher. Eu acredito e eu tomo posse desse tempo, eu tomo posse dessa abundância, eu tomo posse desse crescimento, que as coisas vão acontecer tão depressa que eu vou girar a cabeça. Eu acredito, Senhor, eu tomo posse dessa bênção. Tudo vai acontecer de uma só vez. Fala em nome do Senhor Jesus. Eu creio e tomo posse, meu Pai, de colheitas incríveis. Tu coroas o meu ano com a tua bondade. Eu acredito em um ano coroado de bondade, de fartura, de abundância. Abençoa, Senhor, o teu povo, prospera o teu povo. Oh meu Deus, coloca, meu Pai, derrama da tua unção sobre a vida do teu povo. Toda riqueza e prosperidade vem de ti. A tua palavra diz que tu governas sobre todas as coisas. Com o teu poder e com a tua força pode tornar grande qualquer pessoa. Torna grande os pequenos, levanta as viúvas, levanta, meu Pai, os órfãos, levanta, meu Deus, essas pessoas que dependem do Senhor. Levanta essas pessoas, meu Pai, que estão como a viúva, que aparentemente só tem para um dia, mas é nesse dia que a virada vai acontecer, é nesse dia que o milagre vai acontecer, é nesse dia que vai transbordar, é nesse dia que vai jorrar, é nesse dia que portas grandiosas serão abertas. É nesse dia, eu profetizo sobre a tua vida, eu profetizo grandes portas abertas, eu profetizo em nome do Senhor Jesus, eu profetizo um ano coroado de bênçãos, um ano coroado de grande abundância, em nome do Senhor Jesus, um ano coroado de grande fartura, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu tomo posse desse ano de fartura, desse ano de crescimento, desse ano de abundância. Eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Eu tomo posse em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu profetizo sobre a vida dela. Visita as empresas, visita o local de trabalho. Derrama da tua graça, da tua unção, de ideias, de projetos. Oh meu Deus, que o projeto dela se materialize, que ela cresça de forma assustadora, poderosa, incrível, sobrenatural. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu profetizo em nome do Senhor Jesus um crescimento explosivo. Eu declaro em nome do Senhor Jesus portas gigantescas. Opera, meu Pai, multiplica as semeaduras dela. Multiplica, Senhor, o Senhor pode multiplicar por milhares. A colheita pode ser tão grande que seja difícil, Senhor, seja difícil de computar, seja difícil de mensurar. Eu declaro isso sobre a vida do teu povo. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Diga a Deus: abre os meus olhos, Senhor. Unja minha mente, Senhor. Me dê visão, Senhor. Me dê visão, Senhor. Elias abriu a boca. Quando ele profetizou chuva, a chuva foi derramada.
Profetiza chuva de bênção sobre a tua vida. 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 Profetiza. Profetiza. Profetiza sobre o teu negócio, sobre a tua empresa. Profetiza. Vai chover lá. Vai transbordar lá. Vai transbordar lá. Vai transbordar lá. Vai transbordar nesse lugar. Vai transbordar nesse lugar. Vai transbordar. Eu declaro em nome de Jesus. Não abra os seus olhos. Continue com a palavra. O poder está na tua boca. Como você ouviu ontem, você está ouvindo hoje. A economia da nação não foi determinada pelo rei, pelos economistas, especialistas, mas sim pelo profeta. A palavra do profeta, o homem de Deus, foi quem mudou o estado econômico da nação. A palavra liberada da boca dele fez com que aquele que estava no anonimato, Deus tirou ele. Não foram os contatos, a popularidade, o dinheiro. Não foi ser amigo de alguém, foi ser um instrumento de Deus e liberar a palavra de Deus que estava na sua boca, que mudou totalmente a sua realidade. O que vai mudar a sua vida é liberar a palavra de Deus, a palavra que Deus colocou na sua boca. Por isso, Deus tem colocado palavras na sua boca para você liberar. Orações poderosas. A palavra liberada por Elias trouxe seca e trouxe abundância, trouxe chuva. Eu sempre acredito, enquanto a grande maioria está vivendo escassez, eu acredito exatamente como aconteceu com Elias. Ele tinha água em abundância, porque Deus colocou ele num lugar de abundância, e tinha fartura de alimento todos os dias. Olha que coisa incrível. Deus não mudou. Deus tem um suprimento para você. Ele usa os meios mais inusitados para nos abençoar. Eu creio que nós seremos surpreendidos. Deus vai levar bênçãos e suprimentos gigantescos para a tua vida. Você tem que aprender a crer, tomar posse, profetizar a palavra. Tem um rastro de abundância chegando por aí. Tem bênçãos gigantescas chegando por aí. Bispo, mas e a economia do país? A economia do país, não se preocupe com a do país, se preocupe com a sua. Viu? A economia do país é uma, a sua é outra. Deus quer que, assim como aconteceu com a viúva, ninguém tinha abundância, ela tinha. Todos os dias subia na sua chaminé o cheirinho bom.
da fartura, do milagre, da abundância. Deus tem isso para você. Eu profetizo Deus te dando ideias, Deus te dando projetos. Eu profetizo Deus te dando criatividade, direção. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus abundância de saúde, abundância de paz. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus um grande derramamento sobre a tua vida. Toma posse. Sabe aquele dia que parece que é o fim? Não, não é. É só o começo. É só o começo de um novo tempo. É só o começo de experiências grandiosas, inéditas, que Deus vai derramar sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Creia nisso e toma posse. Levanta o teu propósito, por favor. Eu abençoo, Senhor, que essa palavra possa penetrar mentes e corações. Eu declaro, Senhor, um rastro de abundância. Eu declaro, Senhor, o ano dessa pessoa coroado com a tua bondade, coroado de bênçãos, de fartura. Derrame, Senhor, do milagre da abundância, da multiplicação, e que ela tenha em quantidade excessiva, muito mais do que o necessário. Dê ideias, dê visão, dê criatividade. Abençoa os projetos, dê planos novos, ideias novas. Amplie a visão dela. Aonde ela pisar, aonde ela colocar as mãos, tudo que ela projetar fazer, eu profetizo dando certo, crescendo, avançando, prosperando. Levanta os pequenos, Senhor. Levanta os pequenos, porque muitos na Bíblia não se sentiam capazes. O próprio Davi diz: quem sou eu, quem é o meu povo? O Gideão disse a mesma coisa: quem sou eu, Senhor? Sou da menor família, o menor na casa de meu pai. E o Senhor levantou esses homens de forma poderosa. Levanta, abençoa. Abençoa os órfãos, abençoa as viúvas. Abençoe, meu Pai, aqueles que só têm o Senhor. Abençoe grandemente. E eu profetizo, em nome de Jesus, uma onda gigantesca de fartura, de abundância sobre a vida dela. Diga: eu creio nisto, eu recebo e tomo posse em nome de Jesus. Amém? Dê para Jesus uma salva de palmas.